Então, sou a professora Tamily Roedel e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre dois assuntos de química. Então, esse material está sendo produzido durante a quarentena para os alunos da Escola de Educação Básica Ferrandino da Gnônia de Gaspar. Então, a gente vai ver dois assuntos hoje, que é a ligação química, né, as ligações químicas e as reações químicas. Então, o que é uma ligação química? Uma ligação química é uma combinação entre átomos, moléculas e íons, né? Para que eles tenham maior estabilidade. Então, então aqui mostra um gráfico mostrando que, na verdade, quando eles ficam ligados, né? Eles ficam mais estáveis. No nosso dia a dia, encontramos essas substâncias e essas substâncias elas são formadas por diferentes tipos de átomos. Então, cito aqui a água, né, que tem a molécula ali H2O, que é uma ligação química, né, entre dois átomos de hidrogênio e de oxigênio. A gente tem aqui o bicarbonato de sódio, que é formado por um átomo de sódio, um de hidrogênio, um de carbono e 3 de oxigênios. E aqui o sal de cozinha, que é o NaCl, que é formado então pelos átomos de sódio e cloro. Então, tem um assunto que eu não mencionei para vocês quando a gente estava vendo a questão da tabela periódica, é que ela pode ser organizada de diferentes formas, né? Uma delas em relação às características que esses elementos estão ali, né? Que eles têm. Então, eles podem ser divididos entre, né? Ali podem ser organizados da seguinte forma: o hidrogênio ficaria separado entre metais, semimetais, ametais ou não metais e os gases nobres ou raros. Então, quem são os metais? Os metais eles estão localizados no lado esquerdo da tabela periódica. Eles têm características como brilho característico, são bons condutores de calor e eletricidade, com exceção de alguns elementos, né? Eles são sólidos à temperatura ambiente, são maleáveis e dúcteis. Os não metais ou ametais, eles estão localizados na parte superior do lado direito da tabela periódica. São elementos que não exibem características metálicas, a maior parte é gasosa ou sólida, podem ser quebradiços, a não ser o bromo que é líquido. Os semimetais, eles estão localizados entre metais e não metais, apresentam propriedades tanto de metais quanto de não metais. E os gases nobres têm características muito importantes, e a principal delas é que todos eles terminam com a última camada completa. E esses metais, eles ainda podem ser divididos, né, assim como semimetais ou ametais, em outros grupos, tá? Então, eu deixo aqui uma dica de um vídeo para vocês assistirem. E outra coisa que é importante a gente falar, que é em relação à camada de valência. A camada de valência, quando a gente vê a distribuição dos elétrons, ela é a última a receber esses elétrons, né, quando a gente faz a distribuição. Então, por exemplo, a camada dos metais. Os metais, eles possuem de 1 a 3 elétrons na última camada eletrônica, ou seja, nessa camada de valência. Ou seja, eles têm a capacidade de perder, né, elétrons, porque eles têm poucos elétrons na última camada. Então, se vocês prestarem atenção, nas camadas anteriores, eles têm 8 elétrons, então ela ficaria completa se eles perdessem aqueles últimos elétrons da última camada que eles têm ali. Os ametais. Os ametais, eles possuem de 4 a 7 elétrons na última camada, ou seja, falta pouco para que eles completem as suas camadas. Então, por exemplo, aqui o cloro, né? Ele tem 7 elétrons na última camada. Então, para ele ficar estável, né, ele poderia ganhar 1 aqui, por exemplo. O oxigênio tem 6, poderia ganhar 2. E o fósforo aqui, ele tem 5, poderia ganhar 3, tá? E em relação aos tipos de ligações químicas, então a gente tem 3 tipos. A ligação covalente, a iônica e a metálica. A ligação covalente, a principal característica dela é o compartilhamento de elétrons. Então, ela pode ocorrer entre ametais ou não metais, né? E também ametais, hidrogênio e ametal, e hidrogênio com hidrogênio.
As ligações iônicas, elas ocorrem com a transferência de elétrons, ou seja, perda e ganho de elétrons. Elas ocorrem entre metais e ametais e pode ser também entre metais e hidrogênio. E temos a ligação metálica, né, que são as tais ligas metálicas. Os átomos envolvidos vão perder elétrons nas suas camadas mais externas. E esses cátions, né, de elementos metálicos vão ser envolvidos por uma nuvem de elétrons. Ocorre entre metais. É importante lembrar também que na ligação covalente a gente pode ter três tipos, né, que é ligação simples, dupla ou tripla, depende de quantos elétrons serão compartilhados. Outra coisa que é super importante nessa teoria aqui é lembrar que existe a teoria ou regra do octeto, né? Então, ela foi formada por Lewis e Cossey, né, em 1916. Então, o que a gente conhece, né, os gases nobres ou raros são os elementos estáveis, que têm os seus última camada completa, com exceção do hélio, que só tem uma camada, né, que é a camada K. Ele tem 2 elétrons, ou seja, essa camada que ele tem lá é completa. E os gases nobres, o restante, com exceção do hélio, todos eles têm 8 elétrons na última camada. Então, a regra do octeto diz que quando eles se ligam, né, a tendência é que eles completem a sua última camada eletrônica. E isso pode acontecer perdendo, cedendo, né, ou ganhando e compartilhando elétrons. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma ligação covalente. Então, essa ligação covalente é da molécula de H2O. Então, são 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, como é que a gente faria para começar a entender esse assunto? Então, a primeira coisa é pegar o número atômico na tabela periódica e fazer a distribuição dos elétrons. Com o número atômico, a gente sabe que quando não vira íon, a gente tem o mesmo número, o número atômico é o mesmo número de elétrons. Então, por exemplo, aqui o hidrogênio, né, ele tem só a camada K, que tem um elétron, e o oxigênio, ele tem 8 elétrons, porque o Z dele é 8. Então, a distribuição é K e L, né, 2 e 6. Então, o que eu faço aqui? Na aula que vai ser explicada para vocês do Google Meet, eu vou fazer com a minha mesinha lá, né, do Acom, tá? Então, o hidrogênio aqui, ele tem um elétron, o oxigênio tem 6 na última camada, que é o que a gente representa, e o hidrogênio aqui também tem 1. Esse hidrogênio ele não pode perder esse 1, assim como o oxigênio também não vai perder esse 6 dele, né? Então, o que acontece? Para que ninguém perca, eles compartilham, né? Então, quando eu faço esse símbolo aqui do compartilhamento, é como se eu estivesse adicionando um elétron aqui para o hidrogênio e um a mais para o oxigênio. Aqui ele precisa de 2, né? E aqui só precisa de 1, por isso que eu tenho 2 hidrogênios. E assim, a mesma coisa com esse aqui. Por exemplo, a molécula de cloro, né? Então, o cloro, o número atômico dele é 17, então a distribuição dos elétrons vai ficar 2, 8 e 7. Então, aqui eu tenho representados os 2 cloros, né? Então, aqui eles vão compartilhar. Na medida que compartilham, cada um fica com 8 elétrons na sua última camada. Aí temos aqui a ligação iônica. Então, a ligação iônica é uma ligação entre, a gente já explicou lá, né? Metais e ametais. Então, aqui a gente tem o sódio e o cloro. Tá? Então, o sódio tem 11 elétrons e o cloro tem 17. Então, fazendo distribuição. Então, aqui existe a perda e ganho de elétrons, né? Então, por exemplo, esse aqui vai perder esse aqui, né? E o símbolo de perder é fazer essa flecha, tá? E esse aqui vai ganhar, tá? Então, aqui ele completa a última camada dele. Aqui ele perde esse da última camada, mas ele tem 8 na anterior, tá? Quando esse perde, vira cátion. E esse aqui ganha, vira ânion. O mesmo ocorre aqui, então, com essa ligação, né, entre alumínio e o flúor, né? Então, aqui o alumínio, né, 2, 8 e 3, e o flúor 2 e 7. Então, esse aqui vai perder esses 3 e esses aqui, cada um vai ganhar 1.
E vamos falar um pouquinho agora de um outro assunto, que são as reações químicas. Então, uma reação química é uma transformação da matéria em que ocorrem mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substâncias reagentes, resultando em um ou mais produtos. E a gente tem aqui que numa reação química a gente tem os reagentes e tem os produtos, né? Então, aqui, por exemplo, exemplos de reações químicas que ocorrem no nosso dia a dia. Então, aqui da respiração celular, aqui em cima, na mitocôndria. A gente tem aqui uma reação entre elementos de fogos de artifício, a reação da fotossíntese e aqui a oxidação do ferro, que é a ferrugem. Então, nessas reações químicas, elas são representadas por equações químicas. Então, aqui vocês estão tendo um modelo, um exemplo de uma reação química. E uma equação, né? Para representar essa reação. Uma outra coisa que é bem importante aqui nesse assunto é que a quantidade de átomos que eu tenho aqui nos reagentes tem que ser igual dos produtos. Então, isso aqui tem que estar balanceado, tá? Então, por exemplo, aqui, antes da flecha eu tenho um carbono, aqui também tem um carbono. Aqui de hidrogênio eu tenho 4. Aqui eu também tenho 4, porque esse 2 multiplica esse 2 que está aqui. Então, ficam 4. Oxigênios, aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 2 e aqui também eu tenho 2. Então, tá certo aqui, né? Então, aqui dá 4 com 4 aqui também, tá certinho. Então, tá balanceada essa reação. Antes da flecha, né? Quem vem antes da flecha é reagente, quem vem depois são os produtos. Então, existem vários tipos de reações químicas e elas podem ser classificadas de diferentes tipos, de diferentes formas. Uma forma é quanto à liberação ou absorção de carbono. Então, reações exotérmicas, elas liberam calor. Então, coloquei um exemplo aqui para vocês. Reações endotérmicas absorvem calor, tá? Uma outra classificação é quanto à velocidade da reação. Ela pode ser lenta ou rápida. Então, aqui mostrando para vocês. Exemplos. A 3 é quanto à reversibilidade. Ela pode ser uma reação reversível ou irreversível. E a nossa outra classificação é quanto à variação da complexidade das substâncias envolvidas. Então, a gente pode ter uma reação de síntese ou adição. Então, aqui, um elemento que vai ser juntado a outro que vai formar um único aqui, né? Então, olha só. E essa síntese, ela pode ser total ou parcial. Então, vocês estão vendo aqui os exemplos. Reação de análise ou decomposição. Então, ela vai ser decomposta, né? Tem um elemento, né? Uma molécula que vai ser decomposta. Então, aqui também tenho nomes diferentes para esses tipos de reação. Então, eu posso ter pirólise, fotólise, eletrólise. Reações de deslocamento ou simples troca. Então, aqui um elemento, né? Aqui eu tenho uma ligação, né? Entre dois, né, elementos aqui. E aqui, né, vai ser composta aqui simples. De dupla troca, então aqui alguns exemplos também para vocês verem. Ou dupla substituição. Tem outras reações com nomes também especiais, que seriam a reação de neutralização, reação de combustão, reação de polimerização. E outra coisa que é importante também ser mencionada é a questão do catalisador. Então, catalisadores são substâncias que vão alterar a velocidade de uma reação química e eles não sofrem nenhuma alteração. Então, eu tenho catalisadores positivos, que aumentam a velocidade, eu tenho os negativos, que são inibidores ou estabilizadores, que vão diminuir a velocidade das reações. Aqui, nesse caso, está aumentando, né? Então, está mais rápida, por causa da questão dos catalisadores. Então, esses eram os assuntos. Então, obrigada.